E aí, galera, vamos fazer a correção dos exercícios selecionados do módulo 37. Exercício 1. 3 amostras de um mesmo líquido são introduzidas num calorímetro adiabático de capacidade térmica desprezível. Uma de 12 gramas a 25 graus Celsius, outra de 18 gramas a 15 graus Celsius e a terceira de 30 gramas a 5 graus Celsius. Calcule a temperatura do líquido quando se estabelecer o equilíbrio térmico no interior do calorímetro. Vamos aos dados. A massa 1 é 12 gramas, a massa 2 é 18 gramas, a massa 3 é 30 gramas. A temperatura inicial do líquido 1 é 25 graus Celsius, a temperatura inicial do líquido 2 é 15 graus Celsius e a temperatura inicial do líquido 3 é 5 graus Celsius. O calor sensível do líquido 1, do líquido 2 e do líquido 3 é exatamente igual, porque é o mesmo líquido. E aí eu resolvi colocar que esse valor é 1, para facilitar os cálculos. E o que a gente quer descobrir é a temperatura final. Vamos à resolução. Vamos calcular a quantidade de energia do líquido 1. A quantidade de energia do líquido 1 vai ser a massa vezes o calor sensível vezes a variação de temperatura. Vai ficar, então, Q1 igual a 12 vezes 1 vezes T menos 25. Vai ficar que a quantidade de energia 1 é igual a 12T menos 300. A quantidade de energia 2 é a massa vezes o calor sensível vezes a variação de temperatura. Vai ficar, então, 18 vezes 1 vezes T menos 15. A quantidade de energia 2 é 18T menos 270. E a quantidade de energia 3 é igual a massa vezes o calor sensível vezes a variação de temperatura. Vai ficar 30 vezes 1 vezes T menos 5. A quantidade de energia 3 vai ser 30T menos 150. Somando as quantidades de energia 1, 2 e 3, o resultado tem que ser 0. Então, vamos juntar tudo isso nessa equação. 12T menos 300 mais 18T menos 270 mais 30T menos 150 igual a 0. Juntando os termos, vai ficar 60T menos 720 igual a 0. Passando 720 para o outro lado, ele fica positivo. A temperatura vai ser 720 dividido para 60, que vai ser 12 graus Celsius. Questão número 2. Um calorímetro de capacidade térmica 100 calorias por grau Celsius contém 800 gramas de água a 80 graus Celsius. A quantidade de água a 20 graus Celsius que deve ser adicionada a fim de que a mistura tenha uma temperatura de equilíbrio de 40 graus Celsius é igual a... Vamos aos dados. Temos então água quente, que tem uma massa de 12 gramas, uma temperatura inicial de 80 graus Celsius e uma temperatura final de 40 graus Celsius. A variação de temperatura é de menos 40 graus Celsius. E o calor sensível da água quente é 1 caloria por grama grau Celsius. Temos a água fria, que a massa a gente quer descobrir. A temperatura inicial é 20 graus Celsius, a temperatura final é 40 graus Celsius, a variação de temperatura é 20 graus Celsius e o calor sensível é 1 caloria por grama grau Celsius. E temos o calorímetro, que tem capacidade térmica de 100 calorias por grau Celsius, temperatura inicial de 80 graus Celsius e temperatura final de 40 graus Celsius. A variação de temperatura vai ser de menos 40 graus Celsius. A água quente, a quantidade de energia vai ser Q1 igual M vezes C vezes ΔT. Q1 vai ser igual a 800 vezes 1 vezes menos 40. Isso vai dar menos 32.000 calorias. Para a água fria, a quantidade de energia vai ser Q2. Q2 é igual a M vezes C vezes ΔT. Q2 é igual a M vezes 1 vezes 20. Q2 vai ser igual a 20M. Lembrando que a gente quer descobrir, né, a massa de água fria. E a quantidade de energia do calorímetro vai ser Q3. E Q3 é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Q3 é igual a 100 vezes menos 40. Q3 vai ser igual a menos 4.000 calorias. Somando a quantidade de energia 1 com a quantidade de energia 2 com a quantidade de energia 3, isso deve dar 0. Então vai ficar menos 32.000 mais 20M menos 4.000 igual a 0.
Juntando os termos, vai ficar menos 36.000 mais 20m igual a 0. 20m é igual a 36.000 positivo, né? 36.000 estava negativo, vem para o outro lado, fica positivo. A massa vai ser 36.000 dividido para 20, que vai ser 1.800 gramas, que é a alternativa A. Questão número 3. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Vamos aos dados. A água quente, a massa eu chamei de mQ, a temperatura inicial é 70 graus Celsius e a temperatura final é 30 graus Celsius. A variação é então de menos 40 graus Celsius. E o calor sensível da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A água fria, a massa eu chamei de MF, a temperatura inicial é 25 graus Celsius e a temperatura final é 30 graus Celsius. A variação de temperatura é de 5 graus Celsius positivo. E o calor sensível da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O que a gente quer saber é a razão MQ sobre MF. Vamos à resolução. A quantidade de energia da água quente vai ser Q1 igual M vezes C vezes ΔT. Q1 vai ser igual a MQ vezes 1 vezes menos 40, vai ficar menos 40 MQ. Para a água fria vai ser Q2 igual M vezes C vezes ΔT. Q2 vai ser, então, igual MF vezes 1 vezes 5. A quantidade de energia 2 é 5 MF. Somando a quantidade de energia 1 com a quantidade de energia 2, esse resultado precisa ser 0. Então, somando menos 40 MQ mais 5 MF igual a 0. Menos 40 MQ igual a menos 5 MF. Né? O 5 MF está positivo, passa para o outro lado, fica negativo. Vai isolar MQ sobre MF igual a menos 5 sobre menos 40. Essa relação MQ sobre MF vai ser igual a 0,125, que a resposta é a alternativa B. Questão número 4. Clarice colocou em uma xícara 50 ml de café a 80 graus Celsius, 100 ml de leite a 50 graus Celsius. Para cuidar de sua forma física, adoçou com 2 ml de adoçante líquido a 20 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico do café vale 1 caloria por grama grau Celsius, do leite vale 0,9 caloria por grama grau Celsius e do adoçante vale 2 calorias por grama grau Celsius. E a capacidade térmica da xícara é desprezível. Considerando que as densidades do leite, do café e do adoçante sejam iguais e que a perda de calor para a atmosfera é desprezível, depois de atingido o equilíbrio térmico, a temperatura final da bebida de Clarice em graus Celsius estava entre. Vamos aos dados então, começando pelo café. A massa de café é 50 gramas, a temperatura inicial é 80 graus Celsius e a temperatura final é o que a gente quer descobrir. O calor sensível do café é 1 caloria por grama grau Celsius. O leite. A massa é de 100 gramas, a temperatura inicial é 50 graus Celsius e a temperatura final é o que a gente quer descobrir. E o calor sensível do leite é 0,9 caloria por grama grau Celsius. O adoçante tem uma massa de 2 gramas, uma temperatura inicial de 20 graus Celsius e a temperatura final é desconhecida. E o calor sensível do adoçante é 2 calorias por grama grau Celsius. Vamos à resolução. O café, a quantidade de energia vai ser Q1. Então, Q1 é igual a M vezes C vezes ΔT. Temos que a quantidade de energia Q1 é igual a 50 vezes 1 vezes T menos 80. Vai ficar que a quantidade de energia Q1 é 50T menos 4.000. Para o leite, a quantidade de energia vai ser Q2. Então, Q2 é igual a M vezes C vezes ΔT. Q2 é igual a 100 vezes 0,9 vezes T menos 50. Q2 é igual a 90T menos 4.500. Para o adoçante,
a gente vai ter Q3. Q3 é igual a M vezes C vezes ΔT. Então, a quantidade de energia Q3 vai ser 2 vezes 2 vezes T menos 20, que vai dar 4T menos 80. Somando a quantidade de energia Q1 com a quantidade de energia Q2 com a quantidade de energia Q3, isso deve dar zero. Então, vai ficar 50T menos 4.000 mais 90T menos 4.500 mais 4T menos 80 igual a zero. Vai ficar, então, 144T menos 8.580 igual a zero. Passando 8.580 para o outro lado, ele fica positivo. Essa temperatura vai ser 8.580 dividido por 144, que vai dar 59,58 graus Celsius, que a resposta aproximada é a alternativa C. Questão número 7. No interior de um calorímetro de capacidade térmica 6 calorias por grau Celsius, encontram-se 85 gramas de um líquido a 18 graus Celsius. Um bloco de cobre de massa 120 gramas e calor específico 0,094 caloria por grama grau Celsius. Aquecido a 100 graus Celsius, é colocado dentro de um calorímetro. O equilíbrio térmico se estabelece a 42 graus Celsius. Determine o calor específico do líquido. Vamos aos dados então. O líquido tem uma massa de 12 gramas, uma temperatura inicial de 18 graus Celsius e uma temperatura final de 42 graus Celsius. Uma variação de 24 graus Celsius. A gente quer saber o calor sensível específico desse líquido. O bloco, a massa é 120 gramas, a temperatura inicial é 100 graus Celsius e a temperatura final é 42 graus Celsius. A variação de temperatura é menos 58 graus Celsius e o calor sensível é 0,094 caloria por grama grau Celsius. Vamos aos dados do calorímetro. A capacidade térmica do calorímetro é 6 calorias por grau Celsius, a temperatura inicial é 18 graus Celsius, a temperatura final é 42 graus Celsius e a variação é de 24 graus Celsius. Vamos à resolução. A quantidade de energia do líquido vai ser Q1, que é igual a M vezes C vezes ΔT. Q1 vai ser igual a 85 vezes C vezes 24. O Q1 vai ser 2040C. Lembrando que queremos descobrir, o Czinho do líquido, o calor sensível do líquido. Para o bloco, a quantidade de energia vai ser Q2, que é igual a M vezes C vezes ΔT. Q2 vai ser igual a 120 vezes 0,094 vezes menos 58. Q2 é igual a menos 654,24 calorias. E para o calorímetro, a quantidade de energia Q3 vai ser igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. A quantidade de energia Q3 vai ser igual a 6 vezes 24. A quantidade de energia Q3 vai ser igual a 144 calorias. Somando Q1, Q2 e Q3, esse resultado deve dar zero. Então vai ficar 2040C menos 654,24 mais 144 igual a zero. Juntando os termos vai ficar 2040C menos 510,24. Isolando o 2040C, o 510 passa para o outro lado positivo, a gente vai ter que o calor sensível é 510,24 dividido para 2040, que é aproximadamente 0,25 caloria por grama grau Celsius. Número 10. No interior de um calorímetro de capacidade térmica 60 calorias por grau Celsius a 200 gramas de água. Calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Fornecendo 3.000 calorias ao sistema, observa-se que sua temperatura sofre uma variação de 10 graus Celsius. A quantidade de calor perdida por esse sistema nesse processo é D. Vamos aos dados. A água tem uma massa de 200 gramas, uma variação de temperatura de 10 graus Celsius e um calor sensível de 1 caloria por grama grau Celsius. O calorímetro tem uma capacidade térmica de 60 calorias por grau Celsius, uma variação de temperatura de 10 graus Celsius e o sistema recebeu 3.000 calorias.
A água vai ter uma quantidade de energia Q1, que é igual a M vezes C vezes ΔT. A quantidade de energia Q1 é igual a 200 vezes 1 vezes 10. A quantidade de energia 1 é igual a 2.000 calorias. Para o calorímetro, a quantidade de energia Q2 é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Q2 é igual a 60 vezes 10. Q2 é igual a 600 calorias. Então, se o nosso sistema recebeu 3.000 calorias e ele possui 2.600 calorias, como que eu sei que são 2.600 calorias? É a soma da quantidade de energia Q1, que é 2.000, com a quantidade de energia Q2, que é 600. 2.000 mais 600, 2.600 calorias. Se ele recebeu 3.000 calorias e possui 2.600 calorias, a diferença é o que ele perdeu. Então, ele perdeu 400 calorias. E a resposta é a alternativa A. Questão número 12. O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. O Brasil ainda é um dos maiores exportadores dessa rubeácea. Para saborear uma xícara desta bebida, em uma cafeteria da cidade, André verificou que a xícara só estava morna. O café foi produzido a 100 graus Celsius. A xícara era de porcelana, cujo calor específico era 0,26 caloria por grama grau Celsius, e sua temperatura antes do contato com o café era de 25 graus Celsius. Considerando o calor específico do café igual a 1 caloria por grama grau Celsius, a massa da xícara de 50 gramas e a massa do café 150 gramas, a temperatura aproximada da xícara detectada por André, supondo já atingido o equilíbrio térmico e considerando não ter havido troca de calor com o ambiente, era... Vamos aos dados do problema. O café tem uma massa de 150 gramas, uma temperatura inicial de 100 graus Celsius e uma temperatura final desconhecida. O calor sensível é de 1 caloria por grama grau Celsius. A xícara possui uma massa de 50 gramas, uma temperatura inicial de 25 graus Celsius e uma temperatura final desconhecida. O calor sensível é igual a 0,26 caloria por grama grau Celsius. Vamos à resolução. A quantidade de energia do café é Q1 igual a M vezes C vezes ΔT. Q1 vai ser igual a 150 vezes 1 vezes T menos 100. A quantidade de energia Q1 vai ser igual a 150T menos 15.000. Para a xícara, a quantidade de energia vai ser Q2 igual a M vezes C vezes ΔT. A quantidade de energia da xícara vai ser 50 vezes 0,26 vezes T menos 25. Q2 vai ser igual a 13T menos 325. Somando Q1 com Q2, o resultado tem que ser 0. Então, vai ficar 150T menos 15.000 mais 13T menos 325 igual a 0. Então, vai ficar 163T menos 15.325 igual a 0. 163T é igual. O 15.000 estava negativo, passa para o lado de cá, 15.325 positivo. A temperatura vai ser, então, 15.325 dividido para 163, que vai dar aproximadamente 94 graus Celsius, e a resposta é a alternativa A. Questão número 13. Um sistema é constituído por uma pequena esfera metálica e pela água contida em um reservatório. Na tabela estão apresentados os dados das partes do sistema, antes de a esfera ser inteiramente submersa na água. A temperatura final da esfera, em graus Celsius, após o equilíbrio térmico com a água do reservatório, é cerca de... Vamos aos dados. A água tem uma capacidade térmica de 2.000 calorias por grau Celsius e uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. E a gente quer saber a temperatura final. A esfera tem uma capacidade térmica de 2 calorias por grau Celsius, uma temperatura inicial de 50 graus Celsius e a gente quer saber a temperatura final. Vamos à resolução. A água tem uma quantidade de energia Q1, que é igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura. A quantidade de energia Q1 vai ser igual a 2.000 vezes T menos 30. A quantidade de energia Q1 vai ser 2.000T menos 60.000. Para a esfera, vai ser a quantidade de energia Q2, que é igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura.
A quantidade de energia Q2 vai ser 2 vezes T menos 50. Vai ficar 2T menos 100. Somando Q1 e Q2, o resultado tem que ser 0. Então vai ficar 2.000T menos 60.000 mais 2T menos 100, igual a 0. Juntando os termos, a gente vai ter 2.002T menos 60.100. Passando 60.100 para o outro lado, ele fica positivo. A temperatura vai ser 60.100 dividido para 2002, que dá aproximadamente 30 graus Celsius, e a resposta é a alternativa B. Bem, galera, esses são os exercícios que foram selecionados para a aula. Um abraço para vocês, bons estudos e até mais!